Pessoal, meu nome é Viviane Carolina Salles de Andrade e esse é meu canal, o BeLive Fisioterapia Neurológica. Então, esse primeiro vídeo, tirando, claro, o vídeo de apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos iniciais, a visão, a primeira visão assim que a gente tem durante o processo e a importância da equipe multiprofissional, né? Então, quando a gente vai falar em tratamento do paciente neurológico, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é que um bom tratamento depende de uma boa avaliação. Então, a palavra-chave no tratamento do paciente neurológico é a avaliação. Além disso, podemos dizer duas palavras-chave, é a avaliação e a individualização. Então, não dá para eu querer tratar esse paciente de uma maneira igual para todo mundo, né? Eu tenho que olhar para ele, olhar para a lesão dele, olhar para as alterações motoras cognitivas e todas as alterações que esse paciente tem e traçar um plano de tratamento individualizado. E isso eu só vou conseguir se eu fizer uma boa avaliação. Num próximo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre o que é uma boa avaliação, quais são os métodos que a gente pode usar, escalas instrumentalizadas, e aí a gente entra um pouquinho nesse aspecto. Mas o que é importante, né? No primeiro momento, quando a gente pensa no indivíduo, quando a gente pensa no paciente, a gente tem que tratar esse indivíduo como um ser biopsicossocial. O que isso quer dizer? O que é o ser bio? É o ser biológico. Então eu preciso entender o que foi que aconteceu com esse indivíduo na parte biológica. Pensando na classificação internacional de funcionalidade que leva em conta esses aspectos, quais foram as estruturas e funções do corpo que foram prejudicadas, né? E aí, qual é o impacto disso na funcionalidade do indivíduo, na realização das suas atividades de vida diária, nas atividades instrumentais básicas, na sua profissão, por exemplo. Então, eu preciso entender quanto à parte biológica, estruturas e funções do corpo, o que foi que aconteceu. Ele é um ser psico, né? Um ser psicológico. Então, cada pessoa traz consigo uma bagagem, uma capacidade de lidar com aquela situação de uma maneira específica, né? E traz consigo também um suporte psicológico, um suporte dela, um suporte familiar. E esses aspectos que esse indivíduo traz consigo vão ter um impacto muito grande no processo de reabilitação. E aí, cada paciente, eu preciso de uma certa forma trabalhar pensando nisso, né? Então, algumas pessoas aceitam comandos mais firmes, né? Que você seja mais incisivo. Outras pessoas precisam de comandos e de maneiras um pouco mais maleáveis na hora da gente fazer a exigência de que precisa fazer o exercício, de que tem que fazer de tal maneira. Então, pensando nessa estrutura psicológica do indivíduo, a gente tem que individualizar também o tratamento, até para falar em relação a prognóstico, cada indivíduo tem seu tempo, então por isso que a gente tem que pensar na individualização, não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito. E a gente tem que pensar num ser social, então eu falei que é biopsicossocial. O que quer dizer esse ser social? Eu preciso entender da onde vem esse indivíduo, né? Aonde esse indivíduo mora. Então, o ambiente onde ele mora, o acesso à casa dele, quantos cômodos tem, se o vão da porta é largo, não é largo, se ele tá morando no quarto dele, se ele tá vivendo, digamos assim, no quarto dele, ou se ele passou com a doença, de repente, a morar na sala, tudo isso tem um impacto. Socialmente falando, eu também tenho que entender qual é o suporte social desse indivíduo, se é alguém da família, se é um cuidador, se ele tem questões financeiras envolvidas, se ele tem uma baixa renda, se ele não tem, porque tudo isso vai ter um impacto na reabilitação dele. Então, mesmo que eu fale de fisioterapia, às vezes as pessoas caem nesse engano, né, de que a fisioterapia é só motora, é só o motor. Não é, né? A gente está tratando um indivíduo que tem tudo isso.
Tem a parte motora, mas também tem a parte cognitiva. Ninguém se movimenta sem uma iniciativa, sem um desejo, uma vontade, sem entender o objetivo daquilo. E tem esses aspectos sociais e psicológicos envolvidos que sim, são importantes durante o processo de reabilitação e sim, estão envolvidos quando a gente está tratando esse paciente. Faz parte do nosso papel como fisioterapeuta ter esse cuidado, ter esse olhar. Então, a gente não pode esquecer, durante o atendimento desses pacientes, que envolve todo esse processo. Ele é um ser biopsicossocial e eu preciso individualizar o tratamento. E pensando nisso, por isso que é tão importante, quando a gente vai falar da reabilitação, o papel da equipe multiprofissional, né? Porque o indivíduo, por exemplo, que sofre um AVC, um traumatismo craniano, uma lesão medular e outras diversas doenças que mudam completamente a vida desse indivíduo, vai precisar de uma adaptação aí, de várias orientações e de muitas coisas para que esse indivíduo retome a sua vida, né? E aí, pensando nisso, a gente pensa até no conceito do que é reabilitação, né? Reabilitar é você devolver ao indivíduo, pensando nas deficiências e pensando nas limitações que aquela patologia ou aquele trauma impôs, devolver a funcionalidade na sua máxima potencialidade, né? Então, o que isso quer dizer? Mesmo que seja um paciente tetra, que tem só um movimento de cabeça, eu tenho que pensar qual é o máximo de potencial, qual é o máximo de independência que eu consigo devolver para esse indivíduo. Isso é reabilitação, isso é reabilitar. Fazer exercício por exercício não é reabilitação. Reabilitação é pensar em funcionalidade. Quando a gente sai do momento funcionalidade, né, o paciente já chegou naquele máximo de função que aquela condição impôs para ele, a gente está fazendo manutenção. É importante? É extremamente importante, mas já passa a ser um outro aspecto da reabilitação, né? Então, a gente tem que pensar em funcionalidade. E aí, pensando na funcionalidade, a gente vai precisar, às vezes não, na grande maioria das vezes, dos outros profissionais, né? A gente precisa do psicólogo para ajudar a dar suporte para esse paciente, a gente precisa do assistente social, porque muitas vezes os pacientes não conseguem, por exemplo, chegar até um centro de reabilitação ou chegar até uma clínica de uma faculdade ou de um hospital escola, então eu preciso do suporte social, esse indivíduo precisa do suporte social, precisa da ajuda da terapia ocupacional, por exemplo, para adaptar uma cadeira de rodas ou para adaptar um extensor de cabeça para digitar no computador, dos nutricionistas, né? Porque é importante essa questão do aporte nutricional para que ele desenvolva bem durante a realização de exercícios ou mesmo durante o seu processo cognitivo. Então, e outras áreas também, da enfermagem, por exemplo, para orientação em casos que os pacientes vão apresentar úlceras de pressão. Então, tem várias áreas que precisam ser envolvidas no processo de reabilitação. Então, nesse primeiro vídeo, a ideia é a gente conversar mesmo a respeito do que foi ter essa conversa sobre o que é a reabilitação, né? Que é extremamente importante ter na mente essa questão funcional e lembrar que as palavras-chave são boa avaliação, uma boa avaliação e individualização. Tem que individualizar o tratamento. Não podemos esquecer que daí pra gente individualizar, a gente tem que lembrar que é um ser biopsicossocial, né? E aí, se a gente for pensar na CIF mesmo, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, eles estão acrescentando aí mais um aspecto, que é a questão da espiritualidade, né? Então, cada vez mais a gente vê que a religião, a crença, aquilo que o indivíduo acredita também tem um impacto no processo de reabilitação. Então deu para vocês verem um pouquinho que
é muito complexo isso que a gente está falando, né? Não é só a gente falar de fisioterapia com vamos fazer um alongamento ou vamos fazer um fortalecimento. Não, a gente tem que pensar num ser como um todo. E por que a gente está fazendo aquele exercício? Senão o resultado não vai ser legal, não vai ser bom, o paciente não evolui. Então, se a gente não tiver uma boa visão, a gente não consegue bons resultados. Eu brinco até com os meus pacientes que, assim, às vezes a pessoa pode até estar fazendo a mesma coisa que a outra, mas se ela não estiver fazendo com uma visão adequada, os resultados não vão acontecer. Então, a primeira coisa na neuroreabilitação que a gente precisa é ter uma visão adequada, que é por isso que eu falei da avaliação. Se a gente não tiver uma visão adequada, os resultados não acontecem. E lembrar, sim, que a gente precisa de uma rede aí, precisa de uma interdisciplinaridade, precisa dos outros profissionais das outras áreas, porque esse ser é complexo e esse ser precisa de um apoio de todos os lados, certo? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e coloquem sugestões sobre temas a serem abordados. Até a próxima!